Oi, como já vimos, análise estatística a partir da frequência e da tabela de distribuição de frequência, vamos fazer agora outros tipos de análise estatística a partir de outros parâmetros. Como, por exemplo, temos que estudar, analisar, outros elementos de uma distribuição de dados, de um conjunto de dados. Vamos ver agora, através de elementos, de medidas de posição. Vamos iniciar com a média aritmética. Como já disse anteriormente, a análise da distribuição de frequência nos permite identificar grupos de valores que uma determinada variável pode assumir, de modo que é possível, por exemplo, localizar valores de maior concentração no início, no meio ou no fim de uma distribuição. Pode-se também identificar o maior ou menor valor, a amplitude dessa distribuição. Várias análises podem ser feitas com o estudo da frequência. Tá? Contudo, precisamos também entender outras análises que podem ser feitas a partir de um conjunto de dados, como, por exemplo, a tendência característica de uma dada distribuição de dados, de valores. Tá? Para isso, se faz necessário analisar outros elementos, a partir das medidas de posição, medidas de variabilidade ou dispersão, medidas de assimetria e medidas de curtose. Vamos ver nessa aula de hoje medidas de posição. As medidas de posição representam estatísticas de uma série de dados que nos orientam a posição da distribuição em relação ao eixo das abscissas, aquele eixo horizontal no plano cartesiano. As mais importantes são classificadas como medidas de tendência central, pela simples razão de que os dados analisados tenderem a se agrupar em torno de valores centrais. São elas média aritmética, simples ou ponderada, moda e mediana. Agora, na aula de hoje, vamos ver a média aritmética simples. Porém, cabe ressaltar que existem outras medidas de posição, que não são de tendência central, são separatrizes. São elas a própria mediana também, os quartis e os percentis. Bom, a média aritmética, que consiste numa distribuição ou um conjunto de dados que distingue-se vários tipos de média, porém, a mais importante é a aritmética, que consiste no quociente resultante da divisão da soma dos valores pelo número de valores, como mostra a equação. Como eu já tinha dito, vamos ver aqui a média aritmética simples, que é aquela obtida a partir de dados não agrupados, como estes aqui. Não existe um agrupamento nesta distribuição: 12, 16, 15, 17, 18, 20 e 14. Não existe nenhum tipo de agrupamento. Então, a média obtida desta distribuição é uma média simples, que é obtida a partir da soma dos valores 12 mais 16, mais 15, mais 17, mais 18, mais 20, mais 14. A soma dos valores da distribuição pelo quociente do número de valores. Vamos ver quantos valores tem na distribuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, dividido por 7. Então, a soma dos valores deu 112, dividido pelo número de valores, 7, igual a 16.
Este valor é a média aritmética simples de uma distribuição não agrupada. Ressalto que pode ocorrer casos em que a média obtida é um valor que não pertence à distribuição. Tá? Não foi o caso. Obtivemos 16 e esse valor pertence à distribuição. Podemos analisar de forma estatística o desvio em relação à média. E se calcula pela diferença entre cada valor pela média obtida. Vejam no exemplo anterior. O valor 12 subtraído da média 16, menos 4. Valor 16 subtraído da média 16, resultado 0. E assim por diante. Daí podemos analisar já a primeira propriedade, né, em função do desvio em relação à média, que diz o seguinte: a soma algébrica dos desvios é sempre nula. Então, se você fizer a soma algébrica aqui, menos 4, 0, menos 1, mais 2, mais 4, menos 2, vai dar 0. Essa é a primeira propriedade. Muito interessante. A segunda propriedade diz o seguinte: somando-se ou subtraindo-se cada valor da distribuição por uma constante qualquer, a média fica aumentada ou diminuída dessa constante. No nosso exemplo, se somarmos cada valor lá por 3, por exemplo, a nossa média vai ser 19. A terceira propriedade é bem parecida, só que muda a operação. Multiplicando-se ou dividindo-se cada valor da distribuição por uma constante qualquer, a média também fica multiplicada ou dividida dessa constante. Imagina se a gente multiplicar cada valor daquela distribuição do exemplo anterior por 2, a média vai também ficar multiplicada por 2. Vai ser, então, 32. Ok? Na próxima aula veremos, então, a média aritmética ponderada. Até a próxima!